Olá pessoal, aqui estou novamente para mais um vídeo do canal e hoje o assunto do vídeo vai ser radiocomunicação, retornando aí ao assunto principal do canal, que é falar sobre radiocomunicação e rádio de dados, mas recentemente eu comecei aí a falar um pouco sobre outros assuntos que está dentro da área de telecomunicações, porque constantemente eu estou me deparando e enfrentando aí algumas situações aí que geram um certo desconforto, mas enfim, aqui estou de volta para falar sobre radiocomunicação e hoje vai ser um vídeo onde eu vou falar sobre um modelo de rádio específico, um equipamento aí que pouco a pouco ele está tendo uma aceitação muito grande, uma satisfação muito grande aí de alguns usuários, de alguns setores, né, que usa esse equipamento, que é o rádio DTR modelo 720. Tem muita gente que não conhece esse equipamento aqui e eu decidi fazer um vídeo sobre esse equipamento porque, assim, esse equipamento, pessoal, é um equipamento que para alguns setores, para algumas áreas, é o equipamento perfeito. É o equipamento que, para mim, ele se encaixa perfeitamente em todos os sentidos, né? Como que você quer, o que você quer dizer exatamente em todos os sentidos, Cláudio? Então, indo direto ao ponto, para não ficar aqui enrolando, porque, como eu falei, né, tempo hoje está escasso, a ideia é tentar fazer vídeo no menor tempo possível, mas, mais uma vez, eu vou falar aqui que o conteúdo do meu canal não é um conteúdo para diversão. Eu não vou conseguir falar o que eu considero importante e relevante nos meus vídeos em 2, 3, 4, 5 minutos, pessoal. Infelizmente. Se você, mais uma vez, caiu de paraquedas aqui, meu muito obrigado. Mas o conteúdo do meu canal é conteúdo onde eu considero que, para quem usa, para quem não usa, gostaria de usar e por que usar radiocomunicação, eu acredito que o conteúdo aqui, com certeza, só vem para somar, para agregar aí para você que, mais uma vez, usa, não usa, gostaria de usar e por que usar. A ideia é trazer conteúdo para fortalecer e deixar claro ali algumas informações que eu acredito que é muito importante para você que realmente quer ou gostaria de usar radiocomunicação. Beleza? Mas dando continuidade, falando sobre DTR 720. Aonde realmente esse rádio se encaixa perfeitamente. Mais uma vez, para quem já usa, isso não é novidade. O setor hoteleiro. O setor hoteleiro adora esse rádio. E eu acho que esse rádio se encaixa perfeitamente aí para esse setor. Fora o setor hoteleiro, quem usa? O comércio de um modo geral, o setor varejista, por exemplo, lojistas, adora esse equipamento, muitos deles usam. Escola também usa esse tipo de equipamento. E outros shoppings usa esse tipo de equipamento, não tanto, mas usa. Boa parte dos shoppings usa esse tipo de equipamento, né, que é um outro equipamento ali, parecido, mas que trabalha um pouco diferente. E aqui, o DTR, eu já vou entrar aqui nos pontos que eu considero ele um rádio perfeito, um rádio que realmente faz toda a diferença, para que vocês entendam um pouco sobre o que eu também considero que é muito importante vocês saber antes de dar continuidade aqui, que é esse tipo de equipamento aqui, você precisa de uma licença do órgão que regulamenta as telecomunicações no Brasil, que é o Anatel. Super recomendo para você que já usa radiocomunicação e não tem essa licença, não vale a pena continuar, pessoal. O preço que se paga para obter a licença, a autorização para usar esse equipamento, se comparado ao preço que você vai pagar e o transtorno que você vai passar, caso você tenha um problema de fiscalização e o órgão que realmente vai fazer isso e pode fazer isso, que é lacrar os seus equipamentos, o transtorno não justifica o valor que se paga para fazer isso. Para você que está entrando agora no mundo de radiocomunicação, mais uma vez, o conteúdo do meu canal aqui é para ajudar vocês. E, mais uma vez, presta atenção no que eu estou falando aqui sobre essa questão de você ter a licença, a autorização do órgão que é o Anatel, que regulamenta essas telecomunicações no Brasil. Se você tem seu equipamento aí e não tem esse documento, super recomendo que encontre uma empresa. Nós, da empresa, né, a empresa que eu trabalho faz esse tipo de serviço. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar meus contatos aqui no final do vídeo. Entre em contato e a gente vai te guiar aí nesse processo. Mas não ignore isso, porque isso pode te trazer aí muitos problemas, muita dor de cabeça que eu acho que não vale a pena. Beleza? Mas retornando aqui, um dos pontos que esse rádio se destaca. Tá aí um dos pontos que eu acredito que muita gente realmente acaba ignorando, como eu falei agora, essa questão da documentação. Esse equipamento, ele é um equipamento que vocês não vão precisar em
correr atrás dessa documentação, dessa autorização, dessa licença do órgão que é o Anatel. Esse equipamento vocês podem comprar ele, usar e não se preocupar com isso. Está aí um dos pontos principais que esse rádio se destaca. Essa questão. Por incrível que pareça, essa questão da licença incomoda muita gente acha que isso não é algo que eles têm que levar a sério, mas enfim. Fora essa questão desse equipamento não precisar da licença junto ao Anatel. Cláudio, coloque aí tudo aquilo que você considera importante e relevante. Pessoal, esse rádio, por que ele realmente se destaca aí, como eu falei, no setor hoteleiro? Dando um exemplo, o porquê e o motivo pelo qual esse rádio realmente se encaixa perfeitamente, o pessoal desse setor adora esse rádio. Imagina que num hotel, pode ser um hotel, hotel pequeno, grande, a movimentação no hotel, ela é constante, ela não para, ali não para, e as coisas precisam acontecer. O que eu quero dizer? Você tem o pessoal ali da recepção, tem o pessoal do administrativo, tem o pessoal da manutenção, e talvez tenha ali um outro setor, mas eu diria que no hotel, recepção, manutenção, administração, esses três setores, com certeza, existe ali. Então, imagina que você tem lá no setor da manutenção, X quantidade de pessoa. Na recepção, X, quando eu falo recepção, envolve desde aquela pessoa quando você chega ali no balcão para fazer o seu check-in ou check-out, até o pessoal que está ali fazendo todo aquele processo, manobrista e assim por diante. Todo esse pessoal faz parte ali da recepção. E aí, tem o pessoal ali da recepção, tem o pessoal da manutenção e tem o pessoal do administrativo. E talvez um outro setor ou vários outros setores. Então imagina você ter um sistema de radiocomunicação e a sua ideia não era compartilhar um único canal com todos esses setores. Não faz muito sentido. Primeiro que você vai ter um fluxo de conversação ali intensa e isso pode atrapalhar em algum momento. O ideal é que cada setor tivesse o seu próprio canal privado de conversação. Então, a manutenção ter lá seu canal privado para falar com a sua equipe de manutenção, a recepção, a administração e talvez o setor de engenheiros, vamos dizer assim. Olha a facilidade, a flexibilidade e o benefício de você ter um equipamento que ele consegue te oferecer ou prover isso. Tá aí mais um ponto positivo desse rádio, que ele se destaca ali de uma forma que eu acho que não existe nada parecido. Quando o assunto é você ter a opção de ter uma conversa privada de diversos grupos, diversos setores, esse rádio realmente ele faz toda a diferença. Esse rádio veio para preencher muito bem esse espaço, essa lacuna aí que existia quando o assunto era usar esse tipo de equipamento. Cláudio, mas não dá para fazer isso usando esse rádio? Dá, mas o investimento é altíssimo. E mais uma vez, quando você pega esse rádio aqui, talvez vocês não vão conseguir ver aqui, e pega esse rádio aqui, existe uma diferença muito grande. O peso desse rádio, a estética, o design desse equipamento aqui, cá entre nós, isso chama muita atenção, viu, pessoal? Chama muita atenção. Mas tirando essa estética e a beleza, porque aqui você já consegue ver, mais uma vez, eu acho que, né, essa parte aí, a equipe que projetou o design desse rádio foi muito bem, e principalmente o pessoal da parte técnica de engenharia que pensou, mais uma vez, enquanto eu estou dormindo, alguém realmente está pensando em melhorar algo que já existe. Eu adoro isso. Como técnico, eu só preciso entender como é que eu ponho isso para funcionar. E vamos seguir. Bom, então eu falei sobre essa questão. Cláudio, como isso é feito? Esse equipamento, pessoal, ele tem aí pelo menos, se eu não me engano não, é isso, 50 canais. É possível adicionar 200 contatos nesse rádio aqui. Então, se eu tenho 50 canais disponíveis e eu consigo adicionar 200 contatos, e tem outras informações aqui que está relacionada a informações técnicas, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque senão, como eu falei, a ideia aqui não é ensinar ninguém parte técnica, e assim, a ideia é trazer conteúdo que venha agregar para você que é usuário do rádio, que não é usuário do rádio, que gostaria de usar o rádio, e por que usar o rádio, já que existem diversos outros meios de se comunicar hoje em dia, e por que o rádio realmente, ele ainda tem ali uma aceitação grande. Porque realmente o rádio faz muita coisa que os outros meios não faz, principalmente isso aqui. Ô fulano, você tá na escuta? Prossiga, tô na escuta. Ó, tem uma emergência aqui, eu preciso de um apoio. Em poucos minutos ou segundos, senão tem gente ali. Beleza? Outros meios para fazer isso aí, o poder de apertar uma tecla e saber que a mensagem vai chegar e alguém vai te dar suporte, é o rádio.
Simples assim, beleza? Então, voltando ao assunto. Então, beleza, Cláudio, você já falou dessa questão de você ter isso, tá, mas o que realmente isso traz de benefício? Então, de novo, o setor da manutenção vai ter o próprio canal dela, o setor da manutenção vai ter o próprio canal dela, o setor da administração vai ter o próprio setor dela, e vamos colocar aqui o setor da engenharia, porque tem muitas empresas, muitos hotéis que existe um setor onde tem lá o Big Boss, que é o cara que, quando a equipe que está num nível abaixo não consegue resolver, a gente tem que realmente subir um degrau e achar ali quem vai resolver o problema. É assim a vida, pessoal. Como eu falei, eu sou um mero técnico que conheço bastante coisa, mas chega um ponto que eu também não consigo resolver os problemas. Aí eu tenho que achar a pessoa que está acima de mim. E é isso, conhecimento é liberdade. Então, voltando ao assunto. Então, que esse rádio aqui, que eu não preciso de licença do Anatel, que é um rádio moderno, bonito, posso usar ele ali, todo mundo vê, não vai me incomodar, porque ele é um rádio leve e tal. Tá aqui, o que eu posso fazer com esse rádio? Vou criar um grupo específico para manutenção, um grupo para recepção, um grupo para administração e um grupo dos engenheiros. Mas poderia ser qualquer outro setores. Entendeu? Por quê? Como eu falei, se eu consigo adicionar 200 contatos aqui, quer dizer que esse equipamento me dá ali a opção de criar vários grupos. É lógico que, se você tiver um grupo de 10 pessoas e eu posso adicionar aqui 200 contatos, tranquilo? Se eu tiver um grupo de 50 pessoas, de 100 pessoas, tudo isso é possível. Porém, a forma que você vai criar esse grupo vai te limitar na quantidade de grupo. Eu espero que vocês entendam o que eu quis dizer. Um exemplo. Se eu posso adicionar 200 contatos aqui, quer dizer que eu posso ter 20 grupos de 10 pessoas por cada grupo. Simples assim, beleza? Então vamos lá, voltando ao objetivo principal. O foco realmente aqui na importância e por que esse rádio se destaca. Já falei aí alguns pontos, mas vamos lá. Imagina que no setor da manutenção, o ideal é que toda a conversa que está relacionada ao serviço, o que faz parte da manutenção, fique ali. Por quê? Porque não faz sentido a manutenção ficar ouvindo conversa da recepção, da administração e dos engenheiros, and so on. E assim por diante. Então, o ideal é recepção, fala com a equipe da recepção, manutenção com a equipe da manutenção, administração, equipe de administração e os engenheiros com os engenheiros. Agora, vamos imaginar, eu, Cláudio, sou o chefe ali da manutenção, mas poderia ser qualquer outra pessoa, e em um determinado momento, algo aconteceu ali que nós, dali, não conseguimos resolver o problema. Então, de novo, é hora de pedir ajuda. Para quem? Para o engenheiro, ué. O engenheiro tem coisa que ele estudou para isso, não tem jeito. Eu adoro a engenharia, pessoal, porque eles já fizeram o mais difícil, né? Então, o que acontece? Eu, Cláudio, a minha equipe, Cláudio, nessa situação já tentamos de tudo aqui, a gente não consegue resolver. Segura aí um minuto. Pego o meu rádio, seleciono alguém do grupo da engenharia e opa, fulano, tudo bem? Eu sou o Cláudio, cara, estou com um problema aqui assim, 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 eu preciso do apoio de vocês. Prático, rápido. Isso se aplica se eu precisar falar com alguém na recepção, se eu falar com alguém na administração, e os outros grupos também podem fazer exatamente o que eu acabei de fazer agora. Tá aí mais um benefício. Então eu tenho o meu canal com o meu grupo, tenho o canal da recepção com o grupo dela, da engenharia e da administração. Mas todos esses grupos, alguém de cada grupo pode falar com todo mundo na hora que precisar. Mas eu não preciso fazer com que eu tenha um único canal e todo mundo está ali dentro. Imagina o estresse disso numa situação de emergência, onde você precisa de uma comunicação rápida, prática, que está aqui o motivo pelo qual o rádio, mesmo nos dias de hoje, ainda tem aí o que o mundo realmente precisa. Então, eu acho que vocês conseguiram entender aí. Então, estamos falando aí de muito recurso, de muita coisa que esse rádio realmente se destaca. Fora isso, Cláudio, o que mais você pode fazer? Além de eu falar de grupo, dentro de um grupo de X pessoas, eu posso falar com grupos diferentes. Tem mais, Cláudio? Tem. Além de falar de individual, com esse rádio eu consigo falar de rádio para grupo, e eu ainda consigo falar privado, pessoal. Como assim, Cláudio? Dentro do meu grupo, eu posso falar com um pedreiro, só eu e ele, e o eletricista, o encanador, o pintor, não precisa se envolver na conversa. Porra, Cláudio. Sem comentário, cara. Realmente, esse rádio agora eu comecei a entender
o quanto esse rádio se encaixa perfeitamente para a minha necessidade. Por que ninguém falou isso? Pessoal, é isso que eu sempre falo. Na maioria das vezes a gente não precisa criar nada. Pega o que já existe e mostra o poder disso que já existe. Essa é a ideia do meu canal. Explorar tudo aquilo que é possível através do rádio comunicação. Porque aqui nós estamos falando de um rádio comercial profissional também. É lógico que esse equipamento aqui, pessoal, ele não tem a mesma resistência, robustez desse equipamento aqui. Lembra? Esse equipamento aqui, ele é usado em vários setores. Mesmo até em setores que não era para usar esse equipamento, porque tem um equipamento específico para setores específicos, as pessoas usam porque custo. É igual esse rádio aqui, pessoal. Infelizmente, então eu falei praticamente só de pontos positivos. Vou falar um pouquinho de pontos negativos desse rádio, senão eu acabo esquecendo que eu quero acabar com esse vídeo aqui. Depois eu posso trazer mais conteúdo falando sobre esse rádio. Quais são os pontos negativos? É um rádio profissional, rádio comercial, passou por certificações, normas militares, IP54, mas é um rádio que não foi feito para qualquer setor. Cite um deles, Cláudio. Eu diria que a construção civil talvez não é um local que esse rádio realmente se encaixaria. Cláudio, mas por quê? Porque ele não consegue funcionar no caso da construção civil? Não, porque não é um equipamento que foi preparado para certos ambientes. A construção civil, de um modo geral, pode ser outros tipos de construção, ela tem diversos tipos de produtos, poeira e muitas outras coisas. Então, mais uma vez, é um equipamento que exige um pouco mais de cuidado. É um equipamento que a manutenção dele não é barata. É um equipamento que não é barato. Então, precisa realmente prestar atenção. Por quê? Eu vou falar de um assunto agora que não é segredo, porque está aberto. A empresa, que é a empresa que vende, que fabrica, não sei se ela fabrica o que é, mas o nome está aqui, é Motorola, então é ela. Ela tem um documento, qualquer um de vocês pode ir lá na internet pesquisar sobre as informações de rádio, vocês vão ver lá tudo que eu acabei de falar agora. Esse equipamento, a Motorola, afirma que é possível você falar em até um prédio de 30 andares. Vocês podem pesquisar que vocês vão ver isso aqui, ó. Pô, Cláudio, então agora matou, cara. Agora você falou realmente que fechou. Se eu tinha dúvida, agora não tem mais. Vou passar a usar esse rádio. Pessoal, infelizmente, cuidado. Isso é possível? Com certeza. Eu não acredito que uma empresa que está, os anos que está, que tem o nome que ela tem, iria cometer o erro de colocar uma informação dessa sem ter testado. Com certeza ela testou. Porém, no documento não fica claro qual é o cenário, em que situação esse rádio realmente vai funcionar nos 30 andares. Por quê? Existem prédios e prédios, andares e andares, diversos tipos de prédio. Vou dar um exemplo aqui do que eu realmente, para clarificar isso. Por exemplo, imagina num hotel de 30 andares, aonde da recepção do nível da rua ali até o topo tem lá 25 andares. O Motorola falou que ele pode chegar até 30. Então, beleza, 25 andar vai funcionar. Será que vai funcionar? Depende. Como eu falei, qual é a largura desse prédio? É um prédio estreito? Como é as paredes desse hotel? E aí vem a pergunta, esse hotel pode ter 30 andares, sendo 25 andares do nível da recepção ali da rua para cima e mais 5 subsolo. Existe hotel que tem 5 subsolo? Com certeza, vários. Não só hotel, mas vários edifícios aí comercial. Hoje em São Paulo está se tornando aí a bola da vez, condomínios de prédios, e os condomínios adoram usar esse rádio. A pergunta é, um cenário onde da recepção para cima esse rádio funciona, será que ele vai funcionar 5 andares para baixo? Porque são coisas totalmente diferentes. Quando você desce do nível da rua, aí a coisa muda de figura. Pessoal, mais uma vez, de novo, eu adoro engenharia, foi esses caras que projetou esse tipo de cara. Mas eu, como técnico, a experiência que eu tenho de cenários diferentes, isso faz toda a diferença. Então, cuidado com essa informação que, a partir de hoje, alguns de vocês vão lá pesquisar, olhar e ver lá 30 andares, sair comprando esse rádio, porque hoje você pode comprar esse rádio pela internet, de qualquer lugar. Então, a minha recomendação é, entre em contato com uma empresa, pode ser através da nossa empresa, ou outras empresas que comercializam esse equipamento, para bater um papo e entender, porque para mim, hoje, meu conselho para você é, não sai comprando. Se puder, testa. Testa porque você pode se decepcionar e, de novo,
Imagina você investir um dinheiro nesse equipamento porque ele é caro. Essa beleza toda aqui, esses benefícios todos que eu acabei de falar para vocês, tem um custo, pessoal. Infelizmente, não é barato. Não é barato. Então, você tem uma necessidade aí na sua empresa, onde quer que você use a radiocomunicação, de 10, 15, 20 equipamentos. Você investe grana em 20 equipamentos desse aqui. Aí chega lá, tendo uma expectativa lá em cima, positiva. De repente, você se decepciona, você vai lembrar do Cláudio. Pô, o Cláudio começou a falar lá no vídeo dele, falou que esse rádio fazia, acontecia, balela. Então, presta atenção mais uma vez, é por isso que eu decidi criar esse canal. 25 anos trabalhando com radiocomunicação, todo dia eu me deparo com coisa que eu simplesmente não entendo. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, lê uma coisa e entende outra e vai lá, acha que é esperto e investe o dinheiro dela sem saber e ter certeza que ela entendeu o que ela realmente precisava entender. É por isso que existem as empresas, é por isso que existem pessoas especializadas e assim por diante, pessoal. Por quê? Cuidado. Tudo que eu falei aqui é possível? É possível, mas precisa ter cuidado. Eu não sei se eu falei tudo, se tinha mais coisa para falar, mas enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque se eu continuar, aí a coisa pode se estender aqui. Então, mais uma vez, se você tem uma necessidade, dependendo da sua necessidade, aonde você precisa se comunicar, DTR 720 pode ser realmente o melhor equipamento aí para você. Como eu falei, hoje o setor do comércio, varejista, hoteleiro e muitos outros adoram esse equipamento porque ele realmente é um equipamento que tem muito recurso, muito benefício e talvez é exatamente o rádio que vai te atender aí dentro da sua necessidade. Beleza? Pessoal, meu muito obrigado para você que chegou até aqui. Mais uma vez, peço que se esse conteúdo for relevante, dê um like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, habilite o sininho para não ficar de fora dos próximos vídeos e eu vou ficando por aqui, espero que eu falei algo aí que realmente foi útil, foi positivo e até o próximo vídeo. Fui!